Muito bem, dando continuidade à nossa pequena retrospectiva aqui no Blog Cidade, pequena porque a gente entrou no ar, na verdade, no dia 21 de setembro, né? E eu estou fazendo aqui uma retrospectiva nesta última quinzena de janeiro do material que a gente produziu aqui entre 21 de setembro e 31 de dezembro. Este programa, por exemplo, foi ao ar no dia 21 de dezembro e tratou do seguinte tema: a odontologia e a estética. E para conversar comigo sobre isso, eu convidei a odontóloga Andréia Barcelos, que discorreu sobre esse tema aqui de forma fantástica. Eu escolhi uma parte onde a gente fala sobre ter o conhecimento, correr atrás do conhecimento, o quanto o conhecimento é importante na tomada de decisão, principalmente se você é um odontólogo, um médico, um engenheiro, um profissional daquela área. É óbvio que quando você vai tomar decisões, você vai acessar o seu conhecimento. E quanto maior for esse conhecimento, menor será a possibilidade do equívoco, não é? E aí a gente falou sobre as faculdades, sobre se o ensino é bom, se é ruim, como é que está isso e tal. Então eu acho que vale a pena rever, né? Inclusive, essa conversa serve para qualquer âmbito, né? Se você é médico, se você é engenheiro, se você é matemático, físico, biólogo, veterinário, né? Qualquer área, né? O conhecimento sempre será bem-vindo. Então, vamos rever essa parte. Bora pro vídeo. Doutora, como é que foi lá na faculdade, assim, hoje, quando você... Isso acontece com todo mundo, né? Comigo, por exemplo, quando eu fico pensando... Porque eu sou muito mais autodidata do que qualquer outra coisa. Porque se tem alguém que tem o hábito de pensar mais do que eu duvido. Pode ter um monte, bilhões de pessoas iguais a mim. E olha que eu só tenho 2 neurônios, mas um fala com o outro o tempo inteiro. Eles se comunicam com toda certeza. Então, assim, como é que hoje, já com toda a sua experiência, com todas as especializações que você fez e tal, como é que é você olhando para aquela menina lá na faculdade, pensando, meu Deus do céu, quanta coisa que eu não sabia e que hoje eu sei. Como é que é isso? Como é que é essa sua relação com o conhecimento? E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Você olha para aquilo e fala, não pode ser do jeito que você está falando, não pode. E isso que causa isso é o conhecimento. Quanto maior será o que vai tirar o seu sono. Certo? Porque você sabe, quando você tem o conhecimento, conhece o que pode acontecer lá na frente, você fica mais temeroso, assim. Lógico, e o sono vai embora. O sono vai embora. Claro. Né? Você pega um caso, uma coisa ali. Agora eu vejo hoje, principalmente as faculdades, que nós temos faculdade demais de odontologia, né? No país. Virou quase que uma praga, vamos dizer assim. Virou negócio. Um negócio. Só um negócio lucrativo. Só um negócio. E nesse negócio eu vejo assim, que muitas vezes eles não estão pensando no tipo de profissional que vai sair lá de dentro. Eu tenho, assim, a dó mesmo das pessoas que estão ingressando nesse tipo de faculdade e o caminho que elas têm que percorrer para chegar até conseguir fazer uma odontologia realmente de sucesso, uma odontologia realmente que vá servir, né? Porque você é um profissional que serve à saúde da pessoa. Doutora, vou fazer uma constatação aqui, e sou eu que estou falando isso, não é você. Aliás, desculpa estar te chamando de você, né? Porque você é tão mais jovem, então assim... Tá ótimo. Mas enfim, né? Vou dizer uma coisa para você. Pessoas que estão saindo aí com esse conhecimento superficial, para chegar onde a senhora falou, vão fazer muita merda antes. Infelizmente. E aí sou eu que estou falando isso, né? Porque é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Porque essa pessoa, para adquirir a experiência, para ter a oportunidade de adquirir o conhecimento, a prática, o paciente vai ter que passar na mão dela. Além disso, tem que passar o paciente, que ela vai aprender com os erros dela. Sim. Né? E se ela tiver consciência disso, que ela tem que discernir, né? Se está fazendo certo ou errado. Existe um limite aceitável para esse desenvolvimento, porque a medicina é assim, tudo é assim. Tudo é assim. Mas no caso da saúde,
que envolve todos os profissionais de saúde, esse desenvolvimento profissional, o preço pode ser terrível, né? Porque você vai lidar com, você vai cometer erros e vai aprender com esses erros. Sim. Agora, quanto maior for o seu conhecimento, quanto maior for a sua preparação, enquanto você estava lá se formando, melhor será. Você tem uma base. Sim, o problema é quando você sai igual, assim... Perdido. É. Eu tenho dó. É, assim. outro termo de antigo que o povo gosta de falar, mas igual bosta na água. A pessoa fica naquele... Fala assim, e agora? Não, e agora eu vou ter que aprender, né? Quando ela está lá na faculdade, ela tem os monitores, ela tem os professores, ela está resguardada, né? E precisa tanto do conhecimento prático, técnico e o conhecimento mesmo, até aquela base científica para isso. Para ela saber, primeiro, ela tem que saber o que é normal, para ela desconhecer o anormal. Sim, Né? claro. E é o tal do conhecimento trazendo a responsabilidade, né? Aí com ela vem a responsabilidade. E aí, na hora que ela estiver sozinha lá no consultório dela, Tendo que tomar a decisão. tendo que tomar a decisão, se ela não conhece. É. Porque fazer um dente, esculpir um dente lá, qualquer um aprende. Sim. Entendeu? Eu poderia, ao invés de gostar de mexer com madeira, eu poderia gostar de mexer com isso e fazer Esculpir dente. um dente. Esculpir entendeu? um dente, você aprende e isso acabou. Um dente. É, O pessoal lá do laboratório faz um dente. Mas ele tem que saber fazer um dente que vai ficar funcional na boca de uma pessoa. claro. Não seria o meu caso. Não seria. Entendeu? Aham. Aí tudo volta no mesmo ponto. Vai girando, cai no mesmo ponto. Aí, Essas faculdades, né, e assim, isso virou, não foi só na odontologia. O problema não é o número de instituições de ensino, né, não é a oferta, não. O problema é que a qualidade teve que cair. Primeiro porque o crescimento foi muito rápido, você não tem professores, você não tem qualificados. gente qualificada para ensinar. Porque não é só, tem um prédio maravilhoso, tem isso, tem aquilo, tá, mas quem é que vai ensinar? E quem vai ensinar vai fazer toda a diferença. Porque ensinar para as pessoas uma profissão é uma coisa. Ensinar para essa pessoa como agir naquela profissão, principalmente do ponto de vista da responsabilidade profissional, da ética e tal, é outra conversa completamente diferente. Eu costumo dizer assim, na minha área, professor, deixa eu te falar, fazer direito não significa que você é profissional, não. Fazer direito é só um dos detalhes. E o resto? Você é um cara que cumpre o que promete? Você é um cara que faz direito? Você é um cara que chega na hora? Você é um cara que que pensa nas consequências daquilo que você está fazendo? Tem uma série de coisas que vão compor essa pessoa do ponto de vista profissional. Você manda, o cara é profissional. Eu digo, doutora Andréia, especialista em dentística de reabilitação. Para chegar nesse ponto, quantos cursos você fez e quantos você não imagina que vai fazer ainda? Não para. Sim, claro que não para. Porque quanto mais conhecimento, e o pior de tudo, né? Quando você dá de cara com alguma coisa que passou por você, porque isso acontece com todo mundo, aí surge aquela necessidade, nossa, eu preciso fazer um curso sobre isso. Eu preciso fazer, não vai parar nunca. Nunca. E outra coisa também que é legal, que aquilo que passou por você, quando volta e você vê que deu certo, Nossa, é bacana demais. maravilhoso, né? Você fala, gente, deu certo. Então aquilo ali, você fez, você estudou para isso, você montou aquele caso e está funcionando e deu certo, é maravilhoso. Doutora, lá atrás, sei lá, vamos botar aí uns 50, 60 anos atrás, eu era moleque, menino, né, e tal, era muito comum
né? Assim, as pessoas que naquela época tinham muita gente morando ainda na zona rural, tal, né? Então o cara ficava tão satisfeito com o médico que sei lá, que fez uma cirurgia num parente ou nele mesmo, ou deu um remédio que curou um problema, tal. Aí lá vinha o sujeito com galinha, com leitoa, com não sei o que, tal, com presentes, né? O médico principalmente tinha naquela época assim, era uma outra aura, né? Dessa gente, assim. Pô, o cara, nossa, é quase que um ser divino, porque cuidava da saúde, porque, né? E eram pessoas muito integradas ali. Hoje em dia, né? Assim, antes da gente começar, a senhora me mostrou a fotografia de uma cartinha que a senhora recebeu de alguém, né? Aí eu falei, ó, isso tem valor porque é uma cartinha, né? A pessoa escreve ali no papel, não é um e-mail, não é uma coisa de WhatsApp. Não mandou um áudio pelo WhatsApp. Não é nada disso, é a pessoa lá querendo escrever uma coisa que ela está sentindo. Eternizar, exatamente né? isso. Que ela quer eternizar. Exato. Ali. Como é que dar de cara com essa sensação e pensar assim, nossa, eu fiz parte disso, ou seja, eu ajudei nesse sentido. Assim, fora da questão profissional, né? E aí, como é que é? Eu até me emociono. Porque ontem, a hora que eu li aquilo ali, eu falei, gente, no momento que eu estava fazendo, lógico que eu coloco ali o que eu de melhor que eu tenho. Aí você pensa, nossa, eu estou ajudando uma pessoa, mas você não tem ideia do que aquilo vai representar. Do que aquilo representa para aquela pessoa. Eu entendo, assim, eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu vou um sentimento que eu não sei nem. E eu sei exatamente o que você está sentindo pelo seguinte, que na minha profissão, durante um tempo da minha vida, eu fui comunicador de emissoras muito grandes. Por exemplo, a Rádio Globo AM do Rio de Janeiro, ela pegava no país inteiro. E em onda curta, por exemplo, pegava no mundo todo. Era comum estar no ar lá e alguém ligar lá dos Estados Unidos, estou ouvindo aqui e tal, não sei o quê. Pois é. E aí, doutora, de vez em quando aconteciam coisas que a gente fazia parte da solução por estar no rádio, por acionar um monte de outras pessoas e tal, não sei o quê. E aí depois vem uma carta, vem uma pessoa pessoalmente te agradecer, pegar na sua mão e dizer, cara, você não sabe a força que você me deu, você não sabe o quanto aquilo foi importante para mim. Agora, no seu caso, pelo que eu li da cartinha, é tipo assim, a pessoa vai dizer só, minha vida mudou, nossa, agora eu tenho prazer em sorrir. Nossa, isso é uma coisa de extremo valor, né? Nossa. Aí sim nós estamos falando de justificar, se isso acontecesse toda semana na minha vida, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Nossa, então, assim, é por isso, né? A profissão é isso, deveria ser isso. Deveria ser. Eu falo que eu trabalho com a odontologia humanizada. Ó, que beleza. Entendeu? Porque você não está tratando só o dente. Sim, com certeza não. E a pessoa quando chega ali, que está com a boca toda destruída, aquilo ali teve uma causa. Né? N fatores. Sim, claro. O fator social, por exemplo. O social, por que exemplo. Muita gente não leva em consideração, mas que é o principal deles, né? Isso. Educação. Muita gente perdeu os dentes por absoluta falta de saber como fazer, ou de ter condições, ou na época, por exemplo, não ter recursos e tal. A pandemia, né, nos trouxe aí problemas sérios em tudo, e principalmente a gente vê que o estresse, o medo, o nervosismo de não saber o que está acontecendo, você vê o reflexo na boca das pessoas. Doutora, como é que foi passar por esse período, hein? Foi bem lembrado. Pandemia, como é que foi isso? Nossa, é assim, hoje a gente está vendo o reflexo disso, mas durante, nós estávamos trabalhando, né? Porque como que você fecha consultório? Pois é, e aí como é que é, ó? Tá entrando a pessoa tem dor de dente. Nossa, tá entrando uma pessoa ali, e aí? E aí, e se essa pessoa estiver contaminada? E se ela me contaminar, como é que é? Nós estávamos lá. O tempo todo. O tempo todo. Né? Gente, assim, os tratamentos eram somente quando tinha extrema necessidade. Sim, né? claro.
você não podia deixar a porta aberta da clínica, era só aqueles tratamentos mesmo. Que não tem como tirar. Que não tem, Não tem quebrou como o dente, a pessoa está com o dente doendo. Não tem como, né? Não tem como, você Precisa tinha de que ir lá o serviço de emergência, vamos dizer serviço de assim. emergência, era praticamente a emergência. Mas chegavam lá e nós estávamos suscetíveis a pegar, como os médicos, os enfermeiros, dentro dos hospitais. Mas nós trabalhávamos. Não, isso sem contar Eu atendi vários pacientes, graças a Deus, com Covid e não peguei. não teve Não problema peguei. por isso. Você tem todo um aparato para isso, né? Foi um período muito terrível, né, da nossa vida, e isso trouxe uma experiência muito doida, porque, assim, por exemplo, eu tenho uma loja que faz troca de óleo e tal, né, e eu sempre ia lá trocar o óleo do carro, continuo indo e tal, e aí eu sempre conversava com o proprietário, cara, gente boa, novo, 50 anos talvez, 45, sei lá, enfim, já com filhos adultos, trabalhando com eles, uma pessoa muito boa. Uma semana eu troquei o óleo. Aí quando voltei para trocar o óleo de novo, quer dizer, voltei para trocar o óleo, não. Eu voltei para ver uma outra coisa, um barulho lá na suspensão do carro, coisa de uma semana, 10 dias depois. Falei, uai, cadê seu pai? Morreu. Falei, como? O que aconteceu? Algum problema? Não, ele pegou Covid e foi assim, 10 dias. Foi um negócio assustador, entendeu? Com quantas pessoas isso aconteceu? E os profissionais de saúde que estavam trabalhando ali, né? Quantos não pegaram essa doença e quantos não foram a óbito? Foram a óbito, vários, né? Nossa. Foi muito difícil, né? Foi muito difícil. E hoje nós temos as consequências, as sequelas disso daí. Né? Sequelas que você vê na boca das pessoas, né? Vê na saúde das pessoas. No seu caso profissional específico, que tipo de sequelas nós estamos falando, doutora? A pessoa fica muito tensa, nervosa. Bruxismo, por exemplo? O bruxismo tá assim... top, né? Tá mandando. Tá no topo. Tá na alta. Ele tá na alta. Explica aí o que é para as pessoas entenderem. Eu sei exatamente o que é o bruxismo, mas eu gostaria que a senhora desse uma visão técnica. O que é o bruxismo? O bruxismo, falando assim de uma maneira bem fácil pra de todo mundo entender. Para todo mundo entender. É o ranger dos dentes. Um dos tipos de bruxismo. É o ranger dos dentes. Que principalmente à noite. Esse bruxismo é à noite, que causa o desgaste. A pessoa dormindo. E nós temos também o bruxismo em vigília, que é você acordado, trabalhando, fazendo as suas atividades do dia, você está com a boca travada, apertando. Jesus Cristo. Apertando o tempo todo. Você... Credo. Aí você... às vezes é pior do que o outro. Porque aí vai gerando uma cascata de consequências desse bruxismo. Desgaste dentário, pulpites, dor de dente, porque você aperta demais, aí sobrecarga de força, né? O dente vai sofrer. Ou seja, a boca, nesse momento, está fazendo uma coisa que não deveria. Não deveria. Os dentes não estão ali para ficarem rangendo, né? Não está para isso. Então, isso vai causar um problema. Vai causar um problema. E aí, pandemia, imagina, o nível de estresse, o tanto que aumentou. E o tanto de dente quebrado. Jesus Cristo. Bocas assim que a gente estava acompanhando antes, aí depois da pandemia que a pessoa voltou, você fala, não. Porque nós temos protocolado fotos, né? Sim, claro. A hora que a pessoa te fala, não é a mesma boca. Jesus. Mas é níveis assim, assustadores. Isso por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Aí tem os remédios também que geram outros tipos de problemas nos dentes, na boca, né? As consequências são muitas. A essa altura do campeonato, quando alguém vê um profissional da área falar de bruxismo, né? A pessoa fala, eu tenho esse trem. Eu tenho esse trem, né? Eu tenho esse trem, como é que eu faço? Eu conheço um caso de uma pessoa que tem e fez ela fez uma espécie de aparelho que ela coloca de um material mole, né, que ela veste nos dentes para dormir. Ou seja, e assim, de certa forma, não resolve totalmente, porque fica dolorido a mastigação, né, você fica dolorido e tal, não sei o quê, mas é uma das soluções. Mas o bruxismo
ele é tratado, aqui já vai uma pergunta técnica, ele pode ser tratado via psicologia, por exemplo? Ajuda. Uma das coisas que ajuda no tratamento do bruxismo é isso. Na verdade, o bruxismo não tem cura. O Entendi. bruxista, ele vai... O que é bruxista mesmo? O bruxista, sou bruxista... ele tem que assumir... Como é que fala? Tinha um termo, não, sou bruxista, sou graças a Deus, né? Só que aí o que acontece? Nós temos hoje dispositivos como esse, uma placa, é uma placa rígida, não é mole. Não é mole. Se for mole, a pessoa come a placa. Se for mole, ela come a placa, junto com os dentes. Jesus Cristo. Né? A mole, ela vai estimular você a morder mais, a ranger mais. Olha só, tá vendo? Entendeu? Por isso é que cada um na sua praia, né? Não tem cada jeito. um na sua praia. Chega a gente tentando dar receita se de você bota um negócio mais mole aí, mole, você vai comer a placa, vai te estimular. Um chiclete, quando você tá com chiclete na boca, não quer que seu organismo não quer mastigar? É a mesma coisa. Dessa vez, um neurônio aqui não falou com o outro. E a placa rígida, ela é um dos dispositivos que ajuda a proteger os dentes. Ela está ali para proteger os dentes, para causar um descanso muscular, né? Porque ali, os dentes têm imbricamentos, né? Que tem os morrinhos lá, as cúspides, as cristas. Então, aquilo ali, ó, que passa, vai tirando. Vai aquilo diminuindo. Ali tudo. E a placa rígida, ela é muito lisa. Aí ele vai deslizar, ele vai ranger, ele vai continuar com o movimento, só que ele não vai prejudicar tanto os dentes. Os dentes. Entendi. Entendeu? E nem a musculatura. Entendi. Ele não é feito para curar, não. Ele é feito para minimizar a consequência daquilo. Entendi. Entendeu? Que os dentes vão deslizar melhor naquilo dali. Entendi. E desgasta a placa, não desgasta o dente. Aí beleza, né? Eu troco uma placa a cada 6 meses ou um ano, sei lá. Um ano. De vez em quando quem usa a placa tem que ir no dentista de vez em quando para ver se a placa está funcionando, se ela está ativa. Entendi. Porque tem placa que já perdeu a ação dela, porque ele já furou ela. Nossa Senhora. Já desgastou mais de um lado do que do outro. Entendi. Então ela não está e aí, às vezes, a força que a pessoa está fazendo, se não tá bem distribuída, vai dar dores. Dores de um lado do rosto, né? Mais do que o outro. Então, é muito... Assim, muito detalhezinho. E isso tudo está na sua área, né? Está na minha área. Porque se eu reabilito uma pessoa, mesmo ela não sendo bruxista, mesmo ela não rangendo, a maioria das pessoas tem esse bruxismo e vigília e nem sabe que tem. Nossa, hoje eu acordei com isso aqui tudo doendo. O que aconteceu? Eu devo estar com dor de dente. Não é dor de dente. Você triturou aí parte da sua dentição de noite. Você está apertando de dia. De dia tá trabalhando lá e tá assim, ó, o dente chega a tá mole, de tanto que você tá apertando, tá doendo, a musculatura tá doendo. Engraçado, né? Essa coisa vamos falar aqui do ser humano, né? Da complexidade e tal. O cérebro, a mente da pessoa é capaz de fazer coisas que até Deus duvida, né? Deus duvida, e ele compensa. Porque olha que doideira. Se não está funcionando de um lado, ele coloca você para mastigar do outro. E está compensando, ele compensa, o nosso organismo compensa. Quebrou um dente de um lado, afastou, houve uma erupção passiva, aí o dente está mais longe, quebrou, porque ele vai compensando tudo. Se vai ficar certo ou não sei, mas seja, ele vai aquela velha conversa fiada, às vezes, não, acostumei. Acostumou. Acostumei não, você não está entendendo. Ai, Jesus. Então, ou seja, isso é uma outra coisa que eu queria conversar com a senhora aqui sobre o tema que a gente está falando, que é o seguinte: